Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Nós iremos dar início nessa noite na série intitulada A Alegria da Cruz. Sim, a alegria que a cruz de Cristo proporciona em cada um que se aproxima dela e toma ela como parte de sua vida. Nós iremos ler nessa noite a carta de Paulo aos Filipenses, o capítulo 1, verso 1 ao verso 11. Acompanhem comigo atentamente e com fé na palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Tu és soberano sobre a nossa vida, sobre a existência. O Senhor sonda e conhece cada coração. Por isso eu peço, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos conduza a compreender quem o Senhor é, a obra de Cristo Jesus e os efeitos disso para o Seu povo. Confiamos que a Tua palavra tem poder para isso. E no nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Como eu disse, a nossa série será um estudo ao longo desse ano na carta de Paulo aos Filipenses. E a igreja em Filipos foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. Então, em seu ministério missionário, em suas viagens missionárias, a igreja de Filipos ocupa um papel especial na obra de Paulo, e nós veremos durante essa série no coração de Paulo. Paulo provavelmente visitou Filipos algumas vezes depois da sua primeira estadia. Durante a carta nós veremos Paulo dizendo, como eu já mencionei a vocês, foi em Filipos que Lídia ouviu a pregação de Paulo e seus olhos, o seu coração foi aberto. Foi nessa cidade que Paulo e Silas pregaram e expulsaram um demônio de uma moça, uma escrava, e por conta disso foram presos. E por conta dessa prisão, Deus os levou até pregar o evangelho ao carcereiro que foi convertido e toda a sua casa. Certamente, Paulo havia desenvolvido um relacionamento com esta igreja muito próximo. E um relacionamento que até o ponto levou a igreja de Filipos a participar de uma forma distinta do seu ministério. Não somente ofertando e contribuindo financeiramente, como nós veremos, mas sendo coparticipantes daquilo que movia o apóstolo Paulo em sua obra. Isso nos ajuda a interpretar um pouco essa carta, pois Paulo está escrevendo da prisão em Roma aos filipenses, especificamente a esta igreja a qual ele havia estabelecido uma relação muito especial. Esta não foi uma carta apenas para deixar os irmãos cientes do que estava acontecendo, como os nossos missionários de hoje em dia fazem, uma carta informativa do que está acontecendo no campo.
Não, o apóstolo Paulo não estava simplesmente enviando uma carta trazendo notícias do campo missionário ou da prisão, mas o apóstolo Paulo estava escrevendo aos filipenses e, por consequência, movido pelo Espírito Santo a nós nos dias de hoje, para que aprendêssemos que aquilo que motivava o apóstolo Paulo, aquilo que habitava em seu coração, era algo a ser experimentado por todos os cristãos. Paulo estava falando que a alegria que continha em seu coração, essa é uma carta que ao longo do tempo os pais da igreja têm chamado de carta da alegria. E o que nós veremos nessa noite é que o apóstolo Paulo diz que essa alegria que habitava em seu coração e que o movia a fazer o que ele estava fazendo, era algo pertinente e apropriado e dado a todo o cristão. A alegria que estava presente na vida de Paulo está presente na vida de todo o cristão. Uma alegria do começo ao fim de nossa carreira. Ao longo dessa série você verá por diversas vezes o apóstolo Paulo mencionar alegria. Se você quiser, com uma caneta, um lápis, vá grifando que ao final dessa série você verá quantas vezes Paulo, nessa carta praticamente curta, menciona a alegria que há no coração dele a respeito do que Deus tem feito em sua vida e do que pode fazer na vida dos outros. Esta é a realidade, o que Deus faz em sua vida, também é o que Ele faz na vida do seu irmão em Cristo. E o primeiro ponto dessa noite é a alegria que pertence a todos os santos. O verso 1, o apóstolo Paulo deixa muito claro isso quando diz que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os santos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. E o engraçado, ou no mínimo interessante, é que ele faz uma distinção e inclui posteriormente bispos diáconos que vivem em Filipos. Ou seja, a todos os santos, incluindo presbíteros e diáconos, a todos esta alegria está permitida. Paulo destaca de início na sua carta, uma condição exclusiva apenas aos cristãos. Somente aqueles que creem em Cristo Jesus podem desfrutar desta paz com Deus, podem desfrutar desta graça, podem se apropriar daquilo que Deus tem a ofertar, desfrutar da graça e da paz de Deus em suas vidas. Isso pode parecer apenas uma saudação trivial. Eu sei que nos nossos dias, infelizmente, essa saudação perdeu o peso que ela deveria ter. Mas para o apóstolo Paulo, não. O apóstolo Paulo, quando usa essa saudação, ele está completamente ciente de todo o peso que essa saudação carrega. A graça e a paz de nosso Deus em Cristo Jesus esteja com todos vocês. A essência da alegria cristã reside em saber que somos alvos da graça do nosso Deus por meio de Cristo Jesus. E por meio dessa graça desfrutamos de paz com Deus. Esta paz é aquela que nos foi concedida, contrário à ira que nos era garantida, como em Efésios 2 diz, éramos filhos da ira de Deus, mas em Cristo Jesus temos paz com Deus. As implicações disso são muitas, mas nos ateremos hoje a esta alegria pela paz e graça com Deus. Creio que a chave para esta alegria se encontra no capítulo 4 dessa carta, no verso 11. Nós nos deteremos mais profundamente, mas vire uma de suas páginas ou duas e vá até o capítulo 4 e o verso 11 desta carta, aonde o apóstolo Paulo aponta qual é a chave principal, ou qual é a chave da alegria, ou qual é a essência, quando diz: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
A alegria cristã é o contentamento. É o contentamento por aquilo que recebemos em Cristo Jesus. Estou contente ou estou plenamente satisfeito em todas as situações de minha vida. Esta é a essência da experiência da alegria cristã. Note que nós fomos chamados para experimentar a obra de Cristo em nossa vida, não somente compreendê-la, mas experimentá-la em nossa vida comum. O apóstolo Paulo estava ensinando isso aos filipenses. De dentro de uma cadeia, sem perspectivas, com a probabilidade de ser morto. Mas o que continha em suas palavras era alegria, contentamento por aquilo que ele recebera em Cristo Jesus. Isso de tal modo transbordava de Paulo em sua certeza de que isso podia habitar na vida dos seus irmãos da cidade de Filipos. Uma vida que descansa, espera e confia nos efeitos da graça, que desfruta da certeza e segurança da paz com Deus. É isso que o movia a fazer o que ele fazia e que deveria mover os irmãos de Filipos, assim como o que deve nos mover no dia de hoje. Compreender a obra de Cristo em nossa vida, compreender que não éramos nada, filhos da ira, condenados por justiça à morte eterna e ao inferno. As crianças de nossa igreja estão aprendendo o versículo. Nessa manhã eles aprenderam Romanos 3, 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Muitas vezes nos esquecemos da nossa condição natural enquanto não fomos alcançados por Cristo Jesus. E com isso perdemos os efeitos ou perdemos a oportunidade de experimentar com maior profundidade essa graça e essa paz. Esta é a alegria experimentada por Paulo e a alegria que ele deseja que seja experimentada por seus irmãos. Uma alegria que pertence a todos nós, crentes em Cristo Jesus. Se você não crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, as circunstâncias da sua vida podem parecer boas, aquilo que você consegue conquistar com seus esforços pode satisfazer o seu coração momentaneamente, mas eu quero dizer que você não tem a alegria que lhe dará segurança em dias difíceis, em meio a circunstâncias adversas, pois somente em Cristo Jesus. Nós cantamos aqui, o que Deus ordena é bom. O seu cálice muitas vezes eu poderei tomar, o cálice amargo eu poderei sofrer nos dias atuais, mas o que Deus ordena é bom. Cantamos o Salmo 40 no começo: esperei com paciência pelo Senhor e Ele ouviu. Mas eu sofri durante este momento, mas a alegria continuava em meu coração. A alegria que pertence a todos. Mas além da alegria que pertence a todos os cristãos, a gratidão é um fruto dessa alegria. Ser grato, contentamento está plenamente ligado à gratidão. Quando Paulo diz no capítulo 4, verso 11, que ele está contente em todas as coisas, não é somente que ele aceitou todas as coisas, mas que ele está alegre e grato em todas as coisas. E este é um desafio. Contentamento não é simplesmente aceitar as circunstâncias. Contentamento é se agradar ou ser grato nos dias difíceis, nos dias de perseguição, nos dias em que parece que não há solução, mas quando confiamos na obra de Cristo Jesus, esta alegria produz gratidão. Mesmo preso, Paulo demonstra que a sua alegria está relacionada a algo muito mais profundo do que as circunstâncias que o cercavam.
Isso permitia que ele olhasse além do tempo presente, algemado numa cela, cercado, sem a sua liberdade. Mas os seus olhos estavam muito além das circunstâncias atuais. E este é um perigo que nos cerca. Como crentes em Cristo Jesus, por muitas vezes as adversidades do tempo presente se sobrepõem à alegria e gratidão pela obra de Cristo em nossa vida. A perda de um emprego, a saúde debilitada, incertezas em relação ao nosso país, alguma desavença com um membro da família. Em nossos dias, como nos dias de Paulo, certamente, as circunstâncias atuais exercem sobre nós forte apelo para nos esquecermos da alegria e da gratidão que devemos ter na cruz, mesmo em dias difíceis. Realidade é essa que, mesmo à distância, Paulo transmitia aos irmãos de Filipos. Dou graças por vocês, pelo ânimo que há em vocês. Verso 2, dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria e súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Vejam só, que aquilo que movia Paulo, a alegria, a gratidão, não se limitava à sua obra, mas se estendia no amor para com a igreja. Aquilo que unia Paulo aos seus irmãos os fazia fortes, mesmo à distância. E às vezes eu fico perguntando, o quanto essa alegria nos aproxima quanto igreja local? O quanto a alegria da obra da cruz nos aproxima uns aos outros? Deveríamos ser mais direcionados por aquilo que nos une em Cristo do que aquilo que nos separa em nossa individualidade. O que eu estou querendo dizer é que o nosso relacionamento como igreja deveria ser muito mais direcionado pela alegria comum que partilhamos em Cristo Jesus do que pelos nossos próprios pensamentos ou individualidade. Quantas desavenças seriam resolvidas ou nem começariam se o que nos direcionasse fosse a mesma alegria que temos em Cristo Jesus? Se compreendêssemos que esta mesma alegria habita em cada um de nós. Quanta discussão evitada, quanta fofoca encerrada, quanta animosidade brotada no coração se encerraria se lembrássemos o que deveria nos mover. O quanto temos feito, por exemplo, súplicas uns pelos outros, para que a alegria que temos em Cristo Jesus preencha o coração dos nossos irmãos. Dou graças, fazendo sempre com alegria, súplica por todos vocês, meus irmãos. Paulo está dizendo, estou orando para que a alegria que eu tenho em Cristo Jesus habite no coração de cada um de vocês. Quantas vezes a oração é o que norteia as nossas desavenças como irmãos? Quantas vezes você ora pedindo direção ao Senhor para depois ir tratar com o irmão? Ou quantas vezes você ora para que aquele irmão seja os seus olhos abertos ou o seu próprio olho aberto para o que está acontecendo? O quanto tempo temos investido para que os nossos irmãos encontrem essa alegria em Cristo Jesus? Se você está mais forte em sua fé e outro irmão não está tão forte, o quanto você tem se disposto? O apóstolo Paulo nos ensina isso. O interessante dessa carta, nós veremos que isso não parte apenas do apóstolo Paulo para com os irmãos de Filipos, mas dos irmãos de Filipos para com Paulo. Paulo é abençoado por diversas vezes, não só com recursos, mas com a fé, com o exercício de perseverança dos irmãos de Filipos. Deveríamos caminhar muito mais por aquilo que nos une, do que por aquilo que nos distancia em nossa individualidade. A gratidão de Paulo não era fruto
de resultados temporais ou transitórios, mas da certeza da obra de Cristo em sua vida. Esta alegria não é aquela alegria momentânea que você experimenta quando algo de bom acontece no dia, quando um desconto inesperado aparece no caixa do supermercado. Não estamos falando disso. Para crianças, quando você acha o picolé premiado que dá direito a outro, não é essa alegria que Paulo está falando. Não é um êxtase por esperar ou receber algo que você tanto esperava. Não se trata de uma surpresa agradável. É algo que concede junto consigo suficiência e plenitude de alma. Eu creio que a sua alma não será preenchida com o desconto do supermercado. Creio que não. Essa alegria é muito mais profunda. É aquela que dá o preenchimento da alma em dias difíceis, em circunstâncias adversas. Veja que a certeza do apóstolo Paulo não está somente ligada àquilo que ele está fazendo ou experimentando, mas na certeza de que a mesma coisa pode ser experimentada pelos seus irmãos. Quando Paulo diz: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo tinha esta certeza de que a mesma alegria e contentamento que o movia a fazer o que ele estava fazendo, estava sendo concedida a cada um dos seus irmãos e a nós hoje. A capacidade de alegrar-se além das circunstâncias atuais, sendo alimentado pelo contentamento de quem enxerga além, é o que está nos proposto. Você consegue enxergar além das circunstâncias atuais, olhando para a cruz de Cristo? A cruz de Cristo tem te elevado para que você consiga enxergar além das circunstâncias atuais, para que você tenha a oportunidade de crescer em fé de que há algo superior por vir para aqueles que creem em Cristo Jesus, mesmo em dias difíceis. A capacidade de se alegrar além do tempo presente ainda dada a cada um de nós gera gratidão em nosso coração. É claro que passamos por momentos difíceis, tristeza, o vale da sombra da morte faz parte da nossa jornada. Se é uma coisa que as Escrituras deixam claras é que neste mundo haveríamos de passar por aflições. Eu não sei o momento de vida que você está passando, ou pelo qual passou, ou ainda vai passar, mas o remédio, a solução é a mesma, a cruz de Cristo, para os dias de bonança e para os dias de escuridão. A obra de Cristo Jesus, presente em todos os momentos em nossa vida, para nos fazer passar por essas adversidades. Aqueles que estão em um leito de hospital, muitas vezes confusos ou angustiados sem saber o dia de amanhã, ou presos em limitações físicas. Nós temos orado por muitos irmãos assim, e se algum estiver nos acompanhando aqui, eu quero dizer que a obra de Cristo Jesus é completamente suficiente para produzir alegria e contentamento em seu coração. Busque, creia, se apegue, ore, clame, faça súplicas, para que o Espírito Santo preencha o seu coração desta alegria e contentamento. Por isso que é muito estranho vermos crentes levando uma vida comum sem esta alegria. Eu sei que tem dias em que a nossa fé é abalada. Como cantamos no Salmo 40, a fé estava abalada. Há dias que estamos passando por escuridão. Mas é muito estranho quando pessoas crentes são definidos por características que não deveriam ser pertinentes a um cristão. Por exemplo, carrancudo. Aquele irmão é muito carrancudo. Insatisfeito. Não sei se você já conversou com uma pessoa que é insatisfeita em todas as coisas. O quão ruim é conversar com essa pessoa. E pior ainda quando ela é crente. Nunca está bom. Há sempre algo que está atrapalhando o seu sorriso ou a sua gratidão.
murmuradores, murmurando pelos cantos, sempre reclamando, pessimistas, nunca conseguem olhar além do tempo presente, descontentes, amargurados. Isso não deveria fazer parte da vida cristã. Isso deveria ser combatido por cada um de nós, porque a alegria nos foi dada em Cristo Jesus, uma alegria que preenche, uma alegria que nos abastece para dias difíceis. Murmuração, descontentamento, infelicidade, amargura, pessimismo não cabe à nossa realidade. Veja o apóstolo Paulo escrevendo de dentro da prisão, sob algemas. Nós veremos em sua carta mais exemplos disso. A alegria que nos foi dada em Cristo Jesus é para usarmos em todos esses momentos e para combatermos essa tentação. Isso é uma tentação do nosso coração, em sempre olharmos de forma pessimista, de murmurarmos, de estarmos insatisfeitos. Não cabe àqueles que receberam a alegria na obra de Cristo Jesus. Aquele que é a garantia da conclusão de que a obra que foi iniciada em nossa vida irá terminar. Preste atenção, a obra de Cristo Jesus foi o início da mais bela obra que poderia acontecer em sua vida. Pois aquele que começou garantiu que essa obra iria terminar. Para aqueles que confiam em Cristo Jesus, saibam que você está em obras. Você já viu aquela placa? Desculpe o transtorno, estamos em obras. A realidade é que o Senhor Jesus Cristo está realizando uma obra em sua vida e certamente Ele irá terminar. Você já pensou nisso? Que aquele irmão que faz parte da sua igreja e que você tem algum problema com ele também está passando por uma obra na vida dele? E que muitas vezes a placa dele tem que ser maior, desculpe o transtorno, pois ele está em um momento da vida em que ele está precisando ser mais trabalhado do que você. Mas se você tem a certeza de que Cristo está fazendo uma obra em sua vida, você deve querer que Cristo faça uma obra na vida do seu irmão também. Como eu disse, é muito triste quando não queremos partilhar ou desejamos que os nossos irmãos desfrutem desta mesma alegria. Por último, se essa alegria pertence a todos, se ela nos leva a uma gratidão, a experimentar dela, o terceiro ponto é que essa alegria produz perseverança. Essa alegria produz perseverança. Este era o desejo do apóstolo Paulo, que da mesma forma com que a sua perseverança residia em sua confiança e expectativa, essa alegria produzisse esperança em cada um de nós, e a esperança, perseverança, e que continuássemos buscando cada vez mais esta alegria para termos gratidão e continuarmos a obra de Cristo em nossa vida. Nos versos de 9 a 11, Paulo diz: "E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus." A vida cristã é uma vida de perseverança para experimentar aquilo que já nos foi concedido. Guarde isso. A vida cristã é uma vida para experimentarmos aquilo que Cristo Jesus já concedeu a cada um de nós. Não conquistamos a alegria, nós não conquistamos o contentamento, isso nos foi dado, nós experimentamos alegria e contentamento, à medida em que nos apropriamos disso em fé. Você crê na obra de Cristo Jesus e nos seus efeitos? Se aproprie, experimente, usando um termo que infelizmente foi tão deturpado nos nossos dias hoje, tome posse. Tome posse da obra de Cristo Jesus em sua vida. Se você crê,
que a obra de Cristo Jesus lhe alcançou e que você é nova criatura, busque a alegria em seu coração, persevere, use isso como um termômetro para indicar o quanto o seu coração está grato pela obra de Cristo Jesus e o quanto você experimenta isso na sua vida comum. Em meio às adversidades, doença, condição financeira, desavença entre irmãos, medo, dúvida, amargura, angústia, o quanto isso tem sido tratado pela obra de Cristo em sua vida. O quanto você recorre aos efeitos da obra de Cristo em sua vida para tratar as circunstâncias adversas da sua vida cotidiana. Perseverança, maturidade, cresçam em amor e em conhecimento. Paulo está dizendo aqui para que os irmãos de Filipos sejam cada vez mais maduros em sua fé. Perseverança e maturidade que conduz à capacidade de aprovar. Aqui a palavra aprovar é atestar, ter a experiência de confirmar aquilo que é excelente da parte de Deus. É a condição de sinceramente buscar a Deus e encontrá-lo e ser desenvolvido, aperfeiçoado, santificado para o dia da inauguração. Estamos em obra para um dia na eternidade, quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar, sermos inaugurados. É o que Paulo diz a Tito quando diz, porque em Tito 2, no verso 11, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos. Ele nos educa para que, renegadas a impiedades, ou seja, para não fazermos mais o que desagrada a Deus, mas para vivermos de uma forma piedosa neste mundo, agora, de forma sensata, enquanto aguardamos a bendita esperança. Se você crê em Cristo Jesus, você está em obra. Você está em obras, mas um dia essa obra será completa e inaugurada por aquele que iniciou e certamente irá acabá-la. Não retroagimos mais em Cristo Jesus. É a certeza. E esta é a beleza do Evangelho, não depende de nós, mas em nós é a garantia de experimentarmos todas as bênçãos em Cristo Jesus. Perseverança na vida cristã só pode ser experimentada por meio desta alegria. Não pense que você irá conseguir alcançar isso se em seu coração não tiver a alegria da obra de Cristo Jesus. Se você conhecê-la, você sabe o que Cristo fez por você? Você crê no que Cristo fez? Você já se apropriou da obra de Cristo Jesus? Sabe qual é um bom termômetro? O quanto você tem perseverado, o quanto você tem se importado em tomar posse, ou o quanto você tem se importado em buscar na obra de Cristo Jesus solução para os seus dias difíceis. Ou quanto a obra de Cristo Jesus é a principal alegria de sua vida. Perseverança é tanto um meio quanto um termômetro. Perseverança você busca e pela perseverança você também se avalia o quanto a cruz de Cristo o alegra. Uma alegria pelo contentamento que caminha do começo ao fim de nossa jornada. Quando Cristo o chamou, quando o Espírito Santo abriu os seus olhos, você foi tomado desta alegria. E ela irá caminhar com você, como Paulo diz a Tito, até a bendita esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria do começo ao fim é o que a cruz de Cristo nos proporciona. Nos aperfeiçoa na gratidão, na segurança, na esperança, nos dias difíceis. A razão do nosso riso, a razão do nosso bem-estar, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio a dores, podemos dizer, somos alegres em Cristo Jesus. É a alegria que nos faz seguir,
certo de que podemos experimentar a obra de Cristo em nossa vida até a sua volta. Portanto, eu espero que o seu coração esteja transbordando de alegria por lembrar ou por reconhecer a obra de Cristo Jesus disponível a todos aqueles que creem em seu nome. Mas que você também possa se autoavaliar e ver o quanto você tem experimentado de forma prática desta alegria. O que mais habita em seu coração é tristeza, pessimismo, murmuração? Ou você consegue, em dias difíceis, buscar a cruz de Cristo para lhe auxiliar? Ou o quanto você tem desejado isso em sua vida? E por último, esta alegria que está em seu coração e transborda de seu coração deve ser o seu desejo para todos os seus irmãos. Deve ser o seu desejo que essa alegria que você desfruta em sua vida seja desfrutada por cada um daqueles que fazem parte da mesma família em Cristo Jesus. Isso deveria moldar os nossos relacionamentos de uma forma muito mais profunda, em buscarmos a alegria em Cristo Jesus, não só em nós, mas no coração daqueles que caminham conosco a mesma caminhada para a vida eterna. Vamos orar? Ó Senhor, obrigado, ó Deus. Obrigado por tamanho amor. Obrigado, Senhor, por sua condescendência em revelar a nós, Senhor, aquilo que muitas vezes não poderíamos compreender. Obrigado, Senhor, porque por meio da Tua palavra podemos crer e ter a certeza de que aquilo que o Senhor começou em nossa vida, o Senhor há de terminar. Pedimos que Teu Santo Espírito, Senhor, nos lembre desta realidade em dias difíceis, em dias de escuridão, em dias de sofrimento, em dias de dúvida, Senhor. Pedimos que Teu Santo Espírito nos traga para a Tua palavra, nos traga, Senhor, para uma perspectiva além dos dias atuais, que a eternidade proposta em Cristo Jesus seja refrigério para estes dias, Senhor. Para que encontremos em nosso meio, como corpo, esta alegria em conjunto, em comum, Senhor. Para que possamos, juntamente uns aos outros, ó Pai, alimentarmos a alegria que temos em Cristo Jesus. A Tua palavra tem poder para isso. A obra de Cristo nos conquistou para isso. Então o que pedimos, Senhor, nos ajude a experimentarmos disso em nossa vida. Oramos alegres, confiantes, esperançosos, no nome do nosso Salvador, que reina e vive hoje e para sempre, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.